Oi, povo lindo, boa tarde, tudo bom com vocês? Foi enviada a correção aqui da página 27, tá? Nós vamos começar quarto bimestre. Esse quarto bimestre nós vamos continuar e terminar a apostila do terceiro e ver até onde vai dar pra gente ver. Nós vamos continuar vendo o continente africano e agora nós vamos ver o movimento, a população, como que vai movimentar, né? Como que elas vão estar indo de um lado para o outro, o crescimento da população, ele vai tocar no assunto principalmente aí em relação ao continente africano, tá? Aqui, pessoal, é o que nós estamos vendo. Esse mapa é do material de apoio, tá? O que ele mostra aqui? Ele mostra a concentração de população, densidade demográfica, quantidade de habitante por quilômetro quadrado. Lembrando que eu tenho uma legenda aqui. Essa legenda, né? Quanto mais escuro, no caso aqui, a maior quantidade de habitante por quilômetro quadrado. Ele toca no assunto aqui nela, ele mostra a quantidade de filhos que tem dentro, né, de cada regionalização que nós vimos lá no capítulo anterior. Ele mostra a expectativa de vida. O que é? É até quanto a média de anos eu vou estar vivendo. Presta atenção no número que vocês vão ter aqui para a divisão do continente africano. No Brasil fica uma média de 77 a 80 anos, tá? Olha aqui, nós vamos ter lugares na África que vai viver uma região só 59 anos, tá? E como que essa população, o crescimento dela foi sendo feito. E aqui, pessoal, o que vai chamar a atenção, isso aqui é uma anamorfose. O que é essa anamorfose? É uma forma de representação em relação a mapas, que aí ele vai fazer uma distorção na proporção que eles querem. Aqui, no caso, é a população. E aí ele mostra como que pode ser feito, essa é uma projeção da ONU, a projeção dele, né, é mais ou menos aí até 2050, que ele coloca 2100, de acordo com o texto é 2050. O que acontece? Uma população, se ela vai crescendo, vai diminuindo, ele vai destacar aquela área. Então, até então, nós vamos ter a Índia, nós vamos ter a China, a Rússia é essa linhazinha vermelha aqui que nós vamos ter um pink mais carregado. Então, aqui não é o tamanho da área daquele determinado país, aqui é a população. Então, quando ele fala em anamorfose, ele vai destacar, ele vai crescer em relação à população. Cada uma pode ser de uma forma. Então, ele vai distorcer de acordo com a população. Presta atenção, que aqui a África está bem menor. Aqui, a projeção para 2050 ela está maior. Para 2100 ela está maior ainda. Então, a proporção, né, o movimento da população, o crescimento dela, com certeza, é aumentar cada vez mais. Depois aqui ele mostra uma pirâmide etária, nós já falamos sobre isso. A base dela é a quantidade de população, pode ser em milhares, pode ser em milhões, pode ser em porcentagem, que vai sempre estar aqui embaixo. Aqui, do lado direito eu vou ter a quantidade de mulheres, do lado esquerdo eu vou ter a quantidade de homens, e cada barrinha que eu vou encontrar aqui é a faixa etária, que vai de 10 em 10 anos. Então, eu tenho aí uma leitura, no caso aqui é da Tunísia e aqui da Etiópia. A base dela é o nascimento, né, o número de nascimento de 0 a 10 anos, de 0 a 5, vamos colocar. Então, conforme aí nós vamos entender uma pirâmide etária, quanto a base dela for mais larga, a gente já vai associar que é um país, né, subdesenvolvido. Quanto menor, né, ela for, a gente associa com a situação dos países mais desenvolvidos. Por que aquele melhor, aqui ele está menor e não é o desenvolvido, que nós estamos falando da Etiópia? Presta atenção, em milhões, aqui são milhares, pode ser porcentagem, então eu vou ter que analisar a base dela aí, tá? Então, nós vamos ter países aí que nós vamos ter grande concentração de população, nós vamos ter um nascimento muito grande, tanto que aqui nós vamos ter uma base aí, a fecundidade da mulher, que pode ter, né, de 3 a 6 filhos para cada, no caso aqui ele coloca a região, aqui ele coloca, né, em relação à população. Uma outra situação em relação à dinâmica demográfica, o movimento da população, infelizmente aí, né, são os refugiados que vão estar fugindo pela seca, vão estar fugindo pela fome, vão estar fugindo por milícias que tem dentro da região onde ele mora, vai ter a situação de fatores naturais, e aí ele mostra um campo de refugiados lá na Somália. Depois disso ele mostra, né, e fala que, dados de 2017, 2/3 aí de refugiados do mundo, parte deles, de 5, saíram aí, né, pertence ao continente africano: Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar e Somália. Se vocês forem observarem, nesse mapa não tem Sudão do Sul, porque esse mapa é de 2010. A divisão de Sudão do Sul, como ele explica, que vai ficar mais ou menos nessa área, só é no finalzinho de 2010 para 2011.
tá? Então, e outra coisa que acontece, aquelas pessoas que conseguem, né, ter um nível de escolaridade cada vez maior ou melhor, aí também na África a gente tem aquela fuga de cérebros, desculpa aí. Por quê? Porque aquela pessoa que consegue estudar, ele tenta fugir daquele lugar. E aí, se ele tem, né, um bom conhecimento, ele acaba indo para outros países e contratados por grandes empresas. E depois aqui, infelizmente, ele joga aquela parte que ele fala das doenças, que em vários lugares do mundo ela é bem cuidada, já foi extinguida, mas aí na África ainda continua, como a tuberculose, o cólera, a malária. E no caso a AIDS, aqui no caso, se a gente comparar o Brasil, nós vamos ter países aí totalmente diferentes, que infelizmente nós vamos ter uma grande concentração lá, que 70% desses casos de quantidade de morte de países da África é provocado pela AIDS, né? A falta de informação, saneamento básico, a desnutrição também vai piorando situações para disseminar algumas doenças. No caso da AIDS é numa outra forma, tá? E aí ele mostra algum grupo de países que sofre aí com despesas de saúde, o analfabetismo. Ó, nós vamos ter lugares que 77% da população é analfabeta, 84%. O Brasil é por volta aí, se eu não me engano, de 13%. Tá? Então ele mostra as condições de vida. Aqui vai ter uma atividade para vocês fazerem e não esqueçam que nós vamos ter atividade para estar fazendo essa semana, para entregar na outra semana na quinzena. E eu vou explicar porque aí vai estar valendo um ponto diferenciado para o quarto bimestre, tá? Se cuidem, quem puder fique em casa e aí a gente, qualquer dúvida, pode me procurar. Até mais, pessoal!